Bom, pessoal, eu vou dar continuidade. Na aula passada eu falei até 1910, né, com a revolta da Chibata, eu vou dar sequência daí até 1930. Veja você que a República, ela chegou para ser uma coisa pública, uma coisa do povo. Mas eu já citei várias revoltas, quatro revoltas para vocês. Agora eu vou estar citando a revolta do Contestado, de 1912 a 16. É uma revolta que vai acontecer ali no Paraná, né, divisa com Santa Catarina. Veja você, o governo, né, o governo distribui uma terra ali, tinha uma terra ali que tinha uma disputa, né, entre dois estados. Para o governo, o presidente da República na época, ele não dá nenhuma vantagem para nenhum estado, ele doa essas terras para empresas britânicas e norte-americanas construir ali estrada de ferro, explorar aquela região. Com a exploração, o povo começa a perceber que eles estão sendo explorados e não tem nenhum tipo de benefício ali. Então eles começam a revoltar contra essas empresas, chamada de revolta ou guerra do contestado. Essa guerra do contestado ela dura em torno de 4 anos. Veja que o governo não vai medir esforços para defender essas empresas britânicas e norte-americanas. Ele vai mandar para lá soldados, exército e vai massacrar esse povo, né? Que ele é liderado por José Maria ou João Maria. Bom, mas não adiantou, ficou ali aquela vontade de mudança, né? De expulsar essa influência estrangeira. Gente, o Brasil teve uma grande influência estrangeira. Inclusive, se você pegar a nossa própria bandeira, a Ordem e Progresso, é uma influência estrangeira. Né? Uma influência estrangeira do positivismo francês. Né? Então, veja, nós temos uma grande influência, nós valorizamos muito o externo. Bom, depois aí nós temos a Guerra do Tenentismo, 1917. Essa Guerra do Tenentismo, na verdade, já é 18 pessoas, não é 17, né? Você tem um civil aí no meio e acaba só um civil e um tenente que escapa. Por isso que nós temos uma grande, igual a gente vê uma manifestação aí do dia 1º a favor de Bolsonaro, intervenção militar já. Quer dizer, eu não entendo por que o povo pede intervenção militar. Eu não entendo. Nós já temos essa tendência militar do nosso organismo. Nós temos o mesmo governo civil, ele tem essa tendência militar. Por exemplo, aí na pandemia, decretar lockdown, decretar fechamento de comércio. Isso aí, cara, só pode ser decretado pelo presidente. Mas infelizmente o povo aceitou e tal. Não estou aqui questionando nem nada. Pelo contrário, eu acho que eu vou cumprir, tanto é que eu cumpri. Eu estou cumprindo tudo que os governos estão decidindo. Porque eu acho que pandemia tem que ser resolvida. Mas eu quero mostrar para vocês que nós temos essa tendência de autoritarismo dentro de nós. Nós temos essa tendência. O brasileiro gosta disso. Talvez por isso que quando a gente tem um governo mais firme, o povo tende a aceitar e tende a cumprir, tende a agir de forma correta. Então, esse tenentismo, eles achavam que era, os tenentes achavam que eram os militares, que eram os únicos que poderiam mudar o Brasil. O Brasil não está bem. O Brasil em 1916, 17 está um caos. Gente, mas esse caos que o Brasil está não é só dentro do Brasil, é um caos externo. Veja que nós estamos na Revolução Russa, 1917, que é uma grande compradora do Brasil, principalmente minério de ferro. Nós temos a Primeira Guerra Mundial. Nós temos a Primeira Guerra Mundial, que está arrebentando o mundo. O Brasil participa de forma indireta. Né? Nós estamos arrebentando o mundo. Nós temos doenças como o início de pandemias, como o início da gripe espanhola, que vai desencadear principalmente na década de 30, mas começa aos poucos. Então veja você, nós estamos num momento muito difícil. Você tem o surgimento aí de poder autoritário, que é o nazismo e o fascismo, que está começando, né? O nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Então veja, essa tendência militar, ela não é à toa. Lógico que vai ser debelada. E depois eles tendem a dar uma esfriada e voltam em 1924, com a revolta do Forte de Copacabana, que na verdade nada mais é do que aquele ranço lá de 1917. Então, veja você que esse 1917 nada mais do que uma coisa que eles foram derrotados, mas em 1924 também vão ser derrotados. O forte vai ser cercado e eles vão ser derrotados.
Nós temos também a Semana da Arte Moderna, 1922, né? 1922 começa e vai 24, 26, chegando até 30. Essa Semana da Arte Moderna, a gente observa claramente que era um repúdio às influências estrangeiras. Pega, por exemplo, o Quimário de Andrade, Oswald de Andrade, nas declarações dos poemas deles. Igual aquele lá, na caminho tem uma pedra no caminho. Ah, uma pedra no caminho. Tinha uma pedra no caminho. Cara, os caras jogaram tomate nele, jogou pedra nele, batata nele, e ovo. Porque, cara, peraí, como é que você declara um poema desse? Mas ele quis mostrar se é bom ou ruim, é nosso. É nosso. Então a influência estrangeira diminui nesse momento. A ideia é fazer com que o Brasil valorize o que tem. Não é à toa que Tarsila Amaral. Veja, nessa época os pintores franceses pintavam a mulher de aqueles vestidão longo, que não era uma realidade brasileira, mas mulher vestia roupa rasgada e roupa curta, por causa do calor. Os homens usavam aqueles smoke, que não era verdade, nós usávamos bermuda, roupa leve, porque o calor era muito grande. Então, quer dizer, a pintura não condizia com a situação brasileira. Então, Tarsila do Amaral, Anitta, elas vão pintar a povo brasileiro, a cara do povo brasileiro. Veja, por isso que Tarsila do Amaral fica tão famosa quando ela pinta o Nordeste, o povo do Nordeste, o povo de São Paulo, né, no início da industrialização, porque o Brasil estava em processo de industrialização. Então, quer dizer, ela pinta o povo brasileiro. Então, a ideia é valorizar a nossa cultura, né? Bom, o que a gente observa aí, que esse caminhar aí começa a surgir também a crise de 29 nos Estados Unidos, que vai refletir diretamente no Brasil. Veja que em 1929 no Brasil nós tivemos as eleições. Você teve Vargas, né, concorrendo, você teve o Prestes, né, Júlio Prestes, e você teve Antônio Carlos por Minas Gerais. Então, Antônio Carlos por Minas Gerais, Júlio Prestes por São Paulo. Então, às vezes, o momento era que Júlio Prestes apoiava Carlos. E não acontece. Acontece as eleições, muita fraude, Vargas achava que ganhava e não ganhou, né? E aí o que acontece? Ele então vai provocar a Revolução de 1930, que eu falarei numa próxima aula para vocês. Abraços.